Vamos começar o programa de hoje direto com um assunto que tem intrigado muita gente e um assunto polêmico. O aquecimento global assusta e faz com que as empresas desenvolvam uma nova consciência ambiental. Agora, empresas petroleiras aumentam os investimentos em combustíveis verdes com uma combinação de óleos vegetais e petróleo durante o processo de refino. Vamos conversar agora com o químico e professor da UBRA, Luiz Antônio Mazzini Fontoura, que vai nos falar sobre esse processo e sobre os caminhos que os combustíveis devem tomar nesta nova década. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu começo lhe perguntando, o que são os combustíveis verdes? Uma boa tarde. Certo, boa tarde, Raí. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Combustíveis verdes são os chamados biocombustíveis. São aqueles combustíveis que são obtidos a partir de biomassa, de material de origem animal ou de origem vegetal, e que são usados como fontes de energia em substituição a combustíveis de origem fóssil, em particular os derivados de petróleo. Na realidade, biocombustíveis ou combustíveis verdes, para nós, no nosso dia a dia, eles não são novidades. Os dois exemplos principais de biocombustíveis que estão presentes no nosso dia a dia são o etanol e o biodiesel. O etanol tem uma longa história. O álcool etílico, ele é obtido por fermentação do açúcar da cana. Tem outras tecnologias, mas essa tecnologia usada no Brasil é aquela que é mais eficiente. O etanol foi introduzido na matriz energética brasileira na década de 80, como substituto à gasolina, substituto parcial ou total à gasolina, para ser usado em veículos leves, em veículos de passeio. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol. Paralelamente, com uma história mais recente, nós temos o biodiesel. Ele foi introduzido na matriz energética brasileira, ele se tornou obrigatório a comercialização no Brasil em 2008, como substituinte parcial ao diesel de petróleo. O biodiesel é uma mistura de ésteres graxos, não tem como fugir um pouquinho de termos químicos, mas ele é uma mistura de ésteres graxos e é obtido por um processo chamado de transesterificação, que faz uso como matéria-prima de óleos e gorduras de origem vegetal ou de origem animal. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de biodiesel, atrás da Indonésia e atrás dos Estados Unidos. Os biocombustíveis, como um todo, eles têm diversas vantagens, têm vantagens mecânicas, tem vantagens ambientais e tem vantagens econômicas e políticas, né? A gente pode dizer que os combustíveis fósseis, como o petróleo, também como o carvão, eles ocorrem só em algumas regiões do planeta. Os biocombustíveis, ou melhor, a biomassa do qual os biocombustíveis são produzidos, essas sim, elas podem ser encontradas em qualquer região do planeta. Em geral, os biocombustíveis eles são livres de compostos de enxofre, que causam a chuva ácida. Eles têm uma queima melhor no motor, gerando menos material particulado, que é aquela fumaça que nós percebemos saindo do escapamento de ônibus de caminhões. Contribui, né, ou é atribuído a eles uma menor contribuição ao efeito estufa. Então, tem uma série de vantagens, né? Os principais exemplos hoje são o etanol da fermentação da cana e o biodiesel, que é obtido por transesterificação de óleos e de gorduras. Bom, o Brasil hoje é rico nesses componentes para a produção destes óleos? É fácil a produção deles aqui no país? Sim, com certeza. O Brasil é o sexto maior produtor mundial de óleos vegetais e o terceiro maior produtor de óleo de soja. O biodiesel feito no Brasil, ele é produzido majoritariamente de óleo de soja. Isso deve corresponder a uns 70% da produção de 2020. Associado ao óleo de soja, também é muito utilizado o sebo bovino. Sempre é bom lembrar que o país tem uma produção de carne, de derivados, que é economicamente muito importante e o sebo bovino é um subproduto dessa cadeia. Então a gente usa óleo de soja
usa sebo bovino, e tem outras matérias-primas que são mais regionalizadas, como, por exemplo, o óleo de algodão no Nordeste e o óleo a gordura de palma, né, no Norte. Se nós pensarmos em termos globais, o Brasil e os países da América fazem uso bastante de óleo de soja para a produção de biodiesel. O Brasil, entre esses países, talvez é o que tenha as matérias-primas mais diversificadas. A Europa faz uso de óleo de canola, o Brasil produz também óleo de canola, e os países do Sudeste Asiático fazem uso de gordura de palma, de gordura de dendê. Então, o Brasil, até pela vocação agrícola, ele é um forte produtor de óleos. Também cabe ressaltar que na produção do óleo, em particular do óleo de soja, o produto mais importante não é o próprio óleo, é a proteína da soja, que é utilizada para fazer ração. Então, a gente tem óleo em abundância, sim, que pode ser utilizado para a obtenção de biodiesel e de outros biocombustíveis. E se tu me permitir me alongar um pouquinho mais na pergunta, o país ele tem uma vasta área para agricultura. Então, é possível aumentar a produção de óleos sem que haja desmatamento. Então, é possível aumentar a produção de óleos preservando aquilo que ainda está intacto, fazendo uso de áreas, as chamadas áreas agriculturáveis, sem necessidade de devastação. Então, o Brasil tem óleo em abundância e tem capacidade de produzir mais óleo. Professor, hoje, com as configurações atuais de combustível, é possível utilizar um combustível verde num veículo, por exemplo? Dá para fazer isso ou ainda não é possível? Aí a questão... eu vou começar com outro exemplo de cotidiano também. Tá? Se a pessoa tem um veículo, a gasolina, a etanol gasolina, um flex, e quer mudar a sua configuração para usar gás natural veicular, é necessária a modificação do motor. Então, não é uma questão de biocombustível, mas de tipo de combustível que está alimentando aquele motor. Quando o etanol começou a ser utilizado no Brasil e também no mundo, naquele momento houve a necessidade de modificação de motor, porque o etanol ele tem características químicas e físicas que são bastante diferentes dos hidrocarbonetos que formam a gasolina. Já quando o biodiesel passou a ser utilizado em mistura com diesel, não houve necessidade nenhuma de modificação no motor. O ideal, quando um combustível alternativo ele passa a ser usado, o ideal é que ele não exija nenhum tipo de modificação no motor, nem na logística. Quando é que isso vai ser necessário, quando que não vai ser? Quanto mais parecido o combustível alternativo for daquele original, mais fácil é a sua aplicação, menor vai ser a necessidade de modificação. Então, a resposta não é uma questão do combustível verde, se ele pode ou não pode ser usado. Depende da sua natureza e em que tipo de motor, assim como qualquer outro combustível. No caso do biodiesel, não houve a necessidade de modificação nenhuma no motor. E a gente tem outros exemplos aí que podemos falar ao longo da conversa. Bom, professor, a Petrobras criou o diesel renovável. Esse combustível, explica para a gente como ele é e como é produzido, por favor. Certo. Então, o biodiesel, quimicamente, é uma mistura de ésteres graxos. E o processo é a chamada reação de transesterificação. E a matéria-prima são os óleos e as gorduras. Isso que tu está me perguntando é também chamado bioóleo. Existem várias alternativas de biomassa e vários processos químicos que podem ser utilizados para formar aquilo que a gente chama de frações sintéticas do petróleo. Então, biomassa pode ser usada para preparar gasolina, para preparar querosene de aviação, para preparar diesel, que é o chamado diesel sintético. O querosene de aviação, ou melhor, a alternativa verde para o querosene de aviação, que é o bioquerosene, ele é feito a partir de óleos e de gorduras. Uma das tecnologias, que é a que tu está comentando comigo, é a hidrogenação.
E essa tecnologia ela não é nova, né? Essa tecnologia é conhecida e usada no mundo, e a Petrobras tem conhecimento, tem essa tecnologia consolidada há décadas, isso não é novidade. Então, esse bioóleo, esse querosene ou esse diesel sintético, o que ele é? É uma mistura de hidrocarbonetos que é obtido por hidrogenação de óleos e gorduras. Vamos voltar só um pouquinho. Biodiesel são ésteres, os derivados do petróleo são hidrocarbonetos. Esse processo leva a uma mistura de substâncias que tem propriedades físicas e também natureza química semelhante ao petróleo, só que é feito de biomassa. Então, essa tecnologia ela é conhecida. Teria como vantagens uma maior semelhança com o derivado do petróleo. Isso é bastante importante em combustíveis de aviação, em combustíveis para veículos terrestres, isso não é tão importante. Essa tecnologia ela já é consolidada. A questão, que é o que se discute agora, é muito mais de regulamentação, porque esse bioóleo ele não faz parte da matriz energética brasileira e não pode ser comercializado. Se ele, por força de lei, de regulamentação, ele passa a fazer parte das alternativas de combustíveis, a Petrobras ou alguma outra indústria química pode produzi-lo e ele passa a ser comercializado como mistura ao diesel, paralelamente ao biodiesel. Mas essa tecnologia, como eu falei, ela não é nova, ela é bastante importante hoje para a obtenção de alternativa renovável para o querosene de aviação. Perfeito. Professor Luiz Antônio, professor de Química aqui da UBRA, muito obrigado pela sua presença e a sua participação tão esclarecedora no programa de hoje, e seja sempre bem-vindo. De nada, é um prazer estar aí com vocês, com os meus colegas, com a TV. Agradeço a oportunidade, dou um abraço a vocês e um abraço a todo mundo que está nos assistindo. Fiquem seguros e com saúde. Um abração. Igualmente, um abraço.